Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Que Tem Vaga. Esse é o nosso espaço semanal que fala sobre o mercado de trabalho, carreira. E olha, comigo hoje, Juliana Algodoal, que é especialista em comunicação profissional, para falarmos sobre introversão ou extroversão, não é, Juliana? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu sou super fã do programa, aprendo muito e espero contribuir também, né, com o conhecimento que eu tenho para os telespectadores. A questão da introversão e da extroversão, ela é uma característica que as pessoas têm e que elas não têm escolha, mas elas podem controlar. Cabe à pessoa querer desenvolver essa característica de, por exemplo, escolher em determinados momentos ser mais introvertida ou mais extrovertida. Agora, o que nós temos que pensar em termos de introversão e extroversão é o que a pessoa tem para oferecer. Porque quando eu falo de um e de outro, eu estou falando da forma como eu me relaciono com o mundo. E isso é muito importante até porque não é um defeito ou uma qualidade, um não exclui o outro, afinal a gente fala de diversidade também no quadro de colaboradores, não é? Sim, os dois são complementares numa empresa. Idealmente, para um grupo, um time trabalhar bem, se você tem um time equilibrado entre introvertidos e extrovertidos, o time trabalha muito melhor, porque o extrovertido ele vai fazer o movimento, vai fazer o barulho, vai empurrar, né, no sentido de fazer com que as coisas aconteçam, e o introvertido ele vai mantendo aquela serenidade e o controle emocional, porque ele vai prestando atenção nos detalhes, ele vai prestando atenção nas questões com mais profundidade. Então, um complementa o outro, não tem um excluindo o outro nunca. Sim, ou seja, a observação também faz parte dessa característica mais introvertida, e isso é determinante muitas vezes para processo de escolha, para análise de dados, não sei, mas enfim, para apuração de forma mais minuciosa, de forma mais detalhada, não é? Sim, as pessoas introvertidas, elas têm algumas características de posicionamento e de comunicação. Algumas delas que eu destaco estão na própria articulação da boca. Pessoas introvertidas acabam abrindo a boca um pouco menos, elas falam numa intensidade de voz, no volume mais baixo, elas fazem gestos menos amplos e elas são mais focadas. Não quer dizer que essa pessoa ela é melhor do que uma pessoa extrovertida. Ela tem características que são dela, do estilo introvertido e que deve ser valorizado no mercado de trabalho. Nós vivemos num mundo e num país, né, no Brasil, que o extrovertido acaba tendo mais chance de aparecer, né? Acaba sendo valorizado pela própria história. Quem fala mais aparece mais. Tem até aquele ditado que quando você faz um bom trabalho é para você cacarejar, não é? A galinha coloca o ovo e anuncia. Então, o extrovertido faz isso muito bem. Agora, o introvertido tem mais dificuldade. Não quer dizer que ele não faça bom trabalho. Agora, como desmistificar e afastar essa questão ou esse pré-conceito criado entre introvertido, não é tão capaz, ou fala para dentro? Como você identificar e não transformar a pessoa, mas potencializar outros lados que possam também até levá-lo a autoconhecimento, a autodescoberta, né? Uma pessoa introvertida não é necessariamente introvertida sempre, ela pode ir trabalhando outros aspectos da personalidade. Sim, são duas questões aí que você está trazendo. Entre os meus clientes, uma das coisas que eu falo, os que são introvertidos, eu falo, olha, se você vai ter uma atividade que você precisa se expor mais, falar mais, e que você sente que você vai ter que sair do seu padrão, do seu estilo, se prepare para isso, respira, vai lá, faz e depois sai do palco e vai ficar quieto no seu canto, recarregando as energias. E dá tudo certo. Agora, o extrovertido, ele também pode ficar quieto, ele também pode sair do papel dele de extrovertido e ficar quieto, ser focado, tal, se ele quiser. Cabe ao gestor, a hora que ele tem ali no time os dois estilos, saber que numa reunião, por exemplo, pode ser que a pessoa introvertida, ela não vá conseguir falar tão bem ou tanto numa reunião com o time quanto o extrovertido. Então, o gestor pode, nessa hora, falar, Juliana, eu não ouvi a sua opinião, o que você acha sobre esse tema? E fazer uma pergunta que a pessoa responda uma frase mais curta. Boa.
Trazer ela para a conversa. Né? O gestor pode, observando que aquela pessoa tem muito conteúdo e ela não consegue colocar em público, chamar a pessoa depois da reunião e falar, olha, eu sei que você tem muito conteúdo e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que nós tratamos na reunião. Então, é um jeito. E também o gestor pode fazer perguntas que ele sabe que aquela pessoa vai conseguir responder e depois dar um feedback. Olha, foi muito legal que você participou dessa reunião, é legal quando você fala dessa forma. E vai orientando, vai trazendo junto mesmo, engajando a pessoa. É bacana isso, porque é o próprio líder que dá o exemplo. Por falar em líder, quando olhamos para a figura do líder, é importante também o papel comunicativo dessa figura. E quando é um líder introvertido? É um desafio para os líderes introvertidos. A liderança por si só, quanto mais alto eu estou na gestão, mais solitária é a liderança. Então, o líder está habituado a trabalhar sozinho. Mas, para ele poder fazer com que aquela máquina, né, com que aquela empresa toda trabalhe, ele precisa saber que ele tem que se comunicar. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, os líderes introvertidos, eles têm que saber qual é o estilo que esta pessoa tem e qual é o jeito que ele vai fazer para que aquela pessoa possa conversar. E fazendo perguntas abertas. Perguntas que a pessoa responde sim ou não faz com que o introvertido fale. Mas se eu fizer uma pergunta, por exemplo, como você vê essa situação? Aí o introvertido vai ter que falar, nem que seja uma frase. Boa, vista então a figura do líder, vamos à figura daquele colaborador que está buscando emprego. Entrevista de emprego que é temida de certa forma, muitas vezes, ainda mais quando a gente fala de uma pessoa que pode ser introvertida. Como se preparar, como saber que você foi bem, né? Passos assertivos existem? Existem. Uma pessoa introvertida, na verdade, todas as pessoas precisam se preparar para qualquer conversa que elas vão ter. Inclusive, nós duas nos preparamos para estar aqui agora. Sim. Então, quando você se prepara, o introvertido, ao se preparar para uma entrevista, ele tem que saber quais são as expectativas que ele tem em relação àquela entrevista, ele tem que ser protagonista. Ele não pode deixar uma pessoa, um profissional introvertido que vai passar por uma entrevista de emprego, não pode deixar com que o poder esteja no outro, no entrevistador. Eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que mostrar o meu protagonismo. E eu não preciso falar muito para poder mostrar que eu sou a pessoa ideal para aquela vaga. Eu tenho que falar assertivamente. Então, a hora que eu recebo a pergunta, eu respondo de uma forma clara e posso até falar para o entrevistador. Se você quiser que eu detalhe algum ponto em especial, pode me falar que eu detalho. E daí o entrevistador, se ele quer saber mais daquele assunto, daquele tema, ou ele precisa saber mais, ele vai fazer a pergunta e aprofundar. Por outro lado, o introvertido, ou mesmo extrovertido, qualquer pessoa que vai passar por uma entrevista de emprego, também precisa ter as perguntas que quer fazer para a empresa. Porque, às vezes, a gente acha que eu estou precisando do emprego, eu preciso ir lá e eu preciso ser aprovada, e eu deixo de fazer perguntas que, na verdade, o fato de eu fazer as perguntas é que me levariam à aprovação. Boa dica, até porque a gente sempre pensa em ser reativo e não ativo nessa conversa. E ser ativo é importante também para o outro lado, né, que está buscando. Agora, quando falamos, além dessa questão de preparação, a busca pelo propósito, que eu acho que a gente pode entrar, porque você acaba de falar sobre justamente, né, o humanismo dentro da gestão e também o protagonismo do colaborador. A pandemia mudou muita coisa, começando por uma das mudanças que a pandemia trouxe, que é a busca pelo propósito, ou seja, eu não fico mais só porque tem um cargo ou um salário ou um pacote de benefícios. É muito além, não é, Juliana? Tem um pesquisador que se chama Christophe Dejour, que ele falava que as pessoas, quando elas estão em um emprego, elas não estão nele por causa de um salário, elas estão nele porque elas têm prazer naquilo. E o salário não é tão importante quanto o prazer de realizar aquela tarefa. Hoje em dia, tem até algumas pessoas falando que as pessoas se demitem não é da empresa, mas é do chefe.
E os jovens, eles estão muito, assim, apegados a essa questão de ver sentido na vida. Então, isso independe de você ser introvertido ou extrovertido. As pessoas querem fazer algo que faça diferença no mundo que nós vivemos. Não é à toa que nós temos toda essa parte de ESG crescendo, tem o capitalismo consciente, que é uma forma de se relacionar economicamente, teoricamente mais saudável. Eu acho que é mais saudável. As empresas do sistema B que valorizam toda a cadeia produtiva, tudo isso é o propósito. E o propósito, uma empresa com propósito vai ter profissionais com propósito dentro dela, independente do estilo de ser, de se comunicar. Claro, cultura organizacional também se interliga a propósito. Tem empresas que têm mais profissionais introvertidos do que outras. Empresas, por exemplo, do mercado financeiro, quer dizer, são 35 anos que eu estou atuando nessa área. Então, eu estou falando com base na minha experiência. As empresas do mercado financeiro, de uma forma geral, têm mais profissionais introvertidos do que empresas, por exemplo, como as empresas de entretenimento, como é o caso da Band. Olha, empresa de comunicação, literalmente. Né? Isso traz uma potencialização muito forte para esse lado, para essa característica. Agora, a gente tem uma outra área, por exemplo, que é a área comercial, que teoricamente vendedores são mais extrovertidos, com muitos vendedores introvertidos. Como você consegue realmente vender ali o produto, convencer o cliente? Também é um desafio para essa turma, não é? Como você consegue realmente vender ali o produto, convencer o cliente? Também é um desafio para essa turma, não é? Mas quando ela está no propósito e ela está numa empresa que ela acredita, ela consegue vencer a introversão e ir lá. E uma estratégia que esses profissionais usam é, ao invés de fazer uma reunião com um monte de gente, sempre que eles podem controlar, eles fazem reunião em que tem uma ou duas pessoas, porque daí tem mais conforto para ele. Boa. Ele ou ela, né? E investir no pessoal também é uma das pontas que a empresa pode trazer. Pode instrumentalizar, porque o que eu falo sempre é que você tem seu estilo de comunicação, é o seu jeito único, eu tenho o meu jeito único. O que a empresa pode oferecer para um profissional, e aí para o introvertido e para o extrovertido, para qualquer profissional dentro do seu estilo de comunicação, existem instrumentos que você pode pegar para poder usar numa hora que você tem um desafio de comunicação. E para isso é possível preparar sim. Hoje em dia, com os estudos de neurociências, nós podemos fazer qualquer coisa, assim, promover qualquer alteração desde que a pessoa queira. Olha, voltando na linha das mudanças que a pandemia trouxe, o trabalho, o formato do trabalho, né? Híbrido principalmente, que a gente olha atualmente, mas já foi muito remoto, antes presencial, de forma integral. Trabalho remoto ou híbrido, eu acho que para a pessoa introvertida é até um campo que surfa bem ali, né? É melhor. Agora, para extrovertido, talvez tenha um ruído, alguma coisa que impeça toda a explosão dele? Sim, porque a pessoa ela se distrai mais. Tem uma moça que é uma pesquisadora, durante a pandemia ela fez um livro que infelizmente não foi traduzido para o português. E ela fala que as pessoas no ambiente, atrás da tela, não nessa nossa tela, mas na tela do computador, na sua casa, por ela estar na casa dela mais protegida, ela acaba se expondo mais, sendo até em alguns momentos mais agressiva, em termos, não agressiva de brava, mas de se posicionar mais firmemente em relação às opiniões no trabalho, porque estão em casa. Então, nossa, faz muito sentido. E por falar em fazer sentido, autoconhecimento, Juliana, e saúde mental também, porque foi outra pauta que veio forte com tudo isso que aconteceu e trouxe mudança não só na vida pessoal, mas com certeza profissional também. Saúde mental é algo que, de certa forma, se interliga também no que a gente fala. Sim. Tanto para o introvertido quanto para o extrovertido. As questões de saúde mental são muito graves e
Felizmente, muitas empresas estão implantando diversos tipos de programas de saúde mental para poder acolher. A pandemia foi um problema e é um problema porque nós ainda estamos no rescaldo dela, mas as questões de saúde mental, elas afetam tanto introvertidos quanto extrovertidos, porém de formas diferentes. O extrovertido porque falta o contato com o outro, que num escritório onde todos estão trabalhando no mesmo andar ou até mesmo numa indústria, enfim, você sai da sua mesa, vai até o café ou vai até o banheiro, passa na mesa do outro, e aí, como foi o final de semana? Então, você tem relacionamento com diversas pessoas enquanto você está indo de um lugar para o outro, que em casa você não tem. Sim. Então, o extrovertido sente falta disso. E o introvertido sente uma grande alegria de estar sozinho, mas ele tem muito mais dificuldade de falar em reuniões virtuais do que o extrovertido, porque as pessoas não dão tempo para falar. Olha só. Olha, a gente chegou agora no momento que eu abro espaço para o nosso telespectador, para você que está do outro lado da tela, mandar sua pergunta direta aqui para a nossa especialista convidada e tirar sua dúvida, fazer seu questionamento. A gente começa agora com a Amanda Souza, ela é de São Paulo, e ela fala o seguinte: Juliana, eu tenho muita dificuldade na minha dicção e não tenho confiança ao falar. Como buscar um profissional? Quais passos são necessários para eu romper essa barreira? Os trabalhos todos relacionados à dicção, eu recomendo a procura de um fonoaudiólogo. Eu sou fonoaudióloga de formação e você precisa ter uma dicção clara para poder demonstrar clareza na sua fala. Você vê quando você fala no seu dia a dia profissional, não só aqui, mas nas suas atividades que eu acompanho, você articula bem, você demonstra clareza na sua fala. E isso faz muita diferença, inclusive considerando as questões relacionadas à diversidade e inclusão. Muitos profissionais que são surdos ou profissionais que não falam o português muito bem, fazem leitura labial. Então, uma dicção deficitária tem um impacto grande até para promoção de trabalho. E a outra pergunta que ela falou sobre como quebrar a barreira, porque ela tem esse problema de dicção e tem também esse problema de se comunicar, ela se sente insegura. Sempre se preparar para a comunicação, se preparar no seguinte sentido, que meu cliente sabe, porque eu falo isso sempre para eles, você saber qual é o seu papel naquela reunião, saber qual é a mensagem que você quer transmitir ao final daquela reunião e organizar a sua linha de raciocínio de uma forma que você tenha segurança sobre todo o conteúdo que você quer levar e você saber que a hora que você está ali naquela reunião, como você tem segurança, você consegue trazer conteúdos criativos, porque tem espaço, como no cérebro, eu estou organizada, sobra espaço para o imprevisto, para o improviso e tudo mais. Respondida então a sua pergunta, muito obrigada por participar. Além dela, também temos agora o Pedro Martins, ele manda a seguinte questão: eu trabalho nos recursos humanos de uma empresa ligada ao setor de comércio e queria saber dicas de como implementar um programa, seja de media training, para profissionais que trabalham com vendas online ou até em geral para os profissionais serem potencializados no recurso de vendas. A área de vendas tem toda uma parte de negociação que precisa ser incluída quando nós falamos sobre comunicação. Porque hoje nós precisamos ter autenticidade e falar a verdade. E a área de vendas sofre muito pelo passado longínquo em que as pessoas falavam: eu tenho esse produto maravilhoso e tal, e depois o produto nem era tão maravilhoso assim. Sim. Então, isso ainda é uma situação do passado que afeta, que as pessoas têm desconfiança. Ah, será que é um golpe? Será que a pessoa está vendendo, está falando a verdade e tal? Então, em relação a isso, precisa ter muito preparo. Agora, se você pega, por exemplo, um call center, que é um lugar onde tem muitas pessoas introvertidas, sim, o call center tem um estilo de comunicação próprio. Precisa essa empresa saber qual é o estilo de comunicação dela com o cliente e saber qual é o tipo de área que vai se submeter a uma capacitação e daí fazer a capacitação focada. Existem profissionais que podem fazer isso de uma forma altamente qualificada e tem também o profissional que faz não tão qualificado assim. Aí depende um pouco da gestão de cada empresa.
Respondida então sua pergunta, Pedro, muito obrigada por participar. Você pode fazer como o Pedro, por exemplo, mande sua pergunta para o e-mail aqui-tem-vaga@band.com.br e nós tiramos sua dúvida aqui com o nosso profissional a cada semana. Ele falou sobre Media Training, Juliana, e veio uma questão também, porque aqui a gente lida diretamente com entrevistas diversas, né, no canal. E por falar nisso, é perceptível quando o entrevistado ele tem ou não a capacidade, seja de falar de forma breve, assertiva, eficaz, seja de se prolongar, mas também entregar completamente, independente do contexto aí. Media Training é uma boa dica para quem está dentro ou fora dessa atuação de televisão, de entrevistas, enfim, para a vida eu acho que é válido, né? Sim, sim. O Media Training tradicional, ele é composto por 3 etapas, na minha experiência. É alguém como você que dá a perspectiva do jornalista, do entrevistador, né, que tem muita experiência, que consegue fazer a pessoa que vai ser entrevistada aprender qual é a expectativa de um jornalista. É o seu trabalho. Às vezes as pessoas acham, ela está na TV, não é um trabalho. E é um trabalho que dá muito trabalho para fazer. Sim. Então, e você treinar o entrevistado para que ele possa ajudar o trabalho a ser mais fácil, faz parte do Media Training. Depois tem a parte da fonoaudiologia, que é onde eu tenho entrado, que é a forma. É que gesto eu uso, que voz eu uso, como que eu vou concatenar as ideias, falo muito, falo pouco, como que eu uso a minha entonação de voz. E tem o papel da agência, que é aquela que às vezes faz o briefing e tudo mais. Então, esse é o Media Training completo. Existem jornalistas, existem empresas que fazem isso. Também é possível fazer isso para uma pessoa que queira fazer. Existe esse trabalho. Eu tenho muitos clientes que não é o Media Training que eu faço, mas eles falam para mim assim, eu vou ter uma apresentação muito importante para fazer pela minha empresa e eu quero preparar com você. O que é isso? É um Media Training, mas não é para mídia, Sim. É para uma apresentação. Então, sempre que for ter uma exposição, eu vou falar para alguém, vou dar uma entrevista, vou fazer uma palestra, eu preciso me preparar. Claro, o preparo é tudo e dita o sucesso ou não tanto de determinado processo, né? Vale a gente ficar treinando no espelho, ficar lá ouvindo a própria voz, né? Porque tem... E teatro? Teatro é uma boa também? Teatro é uma boa... Então, teatro é uma boa, tem que ser teatro especializado em formação para esse tipo para executivos e tudo mais. Não é qualquer teatro que serve. Sim. Porque o teatro, você não faz teatro aqui. Não. Eu não faço teatro no meu dia a dia de trabalho, então fica muito distante da realidade. Qualquer exercício que você, qualquer treino, qualquer curso que você tenha proximidade entre o que você exerce no seu dia a dia e o que você vai praticar, aprender, agregar, vale a pena. E você fez uma outra pergunta que é sobre o treino. Você fez um comentário, na verdade. Do espelho, né? Que a gente sempre tem aquilo de tipo, nossa, como é que eu vou falar isso? Aí tá lá no chuveiro, tá lá no espelho, aí você fica treinando na cabeça. Não existe improviso. Eu falo para as pessoas, se você acha que a pessoa foi lá no palco e eu não preparei nada, a pessoa preparou, ela tem um pitch preparado, ela sabe falar dela mesma, ela não vai para um lugar, ninguém fala de improviso. Claro. E até para pegar o jogo recente, né, o Richarlison fez um gol que ele cansou de treinar. Sim. Então, eu até falo isso, eu falo, olha, treino é treino, jogo é jogo, mas se você treinar bastante, você faz o gol. Com certeza. E a diferença está nos detalhes. Está nos detalhes. Juliana, antes de finalizarmos, infelizmente chegando ao final já nosso tempo que voou, tá ótimo o papo, queria ouvir detalhes, dicas de profissionais como você que atua diretamente com a especialização da comunicação. Enfim, fica à vontade para direcionar para quem nos assiste suas dicas preciosas. Bom, a primeira dica que eu dou e que eu acho que é a mais importante é autoconhecimento. É muito importante você se conhecer, você saber quem você é, você ter autoconfiança, é tudo no alto, autoconfiança, autoconhecimento, autopercepção e prestar atenção e para onde você vai falar, com quem você vai falar, qual é aquela situação de fala que você vai ter. Se você tiver tudo isso bem organizado, você vai conseguir se posicionar muito bem, sendo introvertido, sendo extrovertido, sendo um mix dos dois.
E eu desejo muito sucesso para você nas próximas entrevistas e tudo mais. Juliana Godoal, sucesso para você também. Foi sempre bom contar aqui com suas contribuições ao longo do programa. Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada, adorei estar aqui e até a próxima, porque eu vou seguir te acompanhando. Ai, muito obrigada, agradeço, carinho. Obrigada. A gente fica por aqui. Muito obrigada também por sua companhia aí do outro lado. Lembro sempre que pelo YouTube Band Jornalismo você também pode ficar conectado e acompanhar o programa e na sua plataforma de áudio utilizada o nosso podcast. Até o próximo, Aqui Tem Vaga.